Irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui nesta manhã, neste dia 25 de dezembro, quando nós nos reunimos para comemorar o nascimento de Jesus. E você que está em casa, que participou ontem à noite de jantar com a sua família, se congratulando com a sua família, mas que já se acordou, que está aí, pare um pouquinho para ficar conosco também nesse momento especial, onde nós temos a oportunidade de, pela graça de Deus, ministrar a palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos, os que estão aqui no templo e os que estão em casa, se porventura estiver com sua Bíblia, se não tiver, pode pegar e abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. O nosso tema desta manhã é o advento do Messias, ou o nascimento de Jesus. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de convidá-lo a isso, para a glória de Deus. Mateus capítulo 18, capítulo 1, verso 18 ao verso 25, assim está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, pelo direito que temos, ó Deus, de vir até a casa do Senhor, para te adorar, para te louvar na beleza da tua santidade. Nos abençoa, Senhor, com sabedoria dos céus, nos unge com a unção do teu Espírito, e faz de mim um instrumento nas tuas mãos, para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja, ó Deus. Te oramos assim, em o nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Como eu disse há pouco, eu quero falar nesta manhã um pouco sobre esse momento especial, sobre a vinda de Jesus, ou advento do Messias, que veio ao mundo nascido de mulher, de uma virgem chamada Maria, com o propósito de mudar a história da humanidade. O nascimento de Jesus, ele mudou a nossa história, mudou a nossa vida, mudou a história de toda a humanidade que Deus criou. Humanidade essa que nós poderíamos, para um melhor entendimento, dividi-la em 3 partes. Por exemplo, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos ver aqui o momento da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e diz a palavra de Deus que tudo que ele criou era bom. Mas quando ele chega no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis,
nós vamos ver aqui que Deus está nos dizendo que o que disse. Ele disse: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós começamos a entender aqui que Deus criou o homem, o início da humanidade, de todos os homens, de uma forma muito especial, a imagem e semelhança de Deus. E esse criar de Deus dessa forma, ele toma algumas providências. Diz a palavra de Deus que no final, no versículo 27, que viu Deus que isso era muito bom. Então, a humanidade foi criada de uma forma muito boa. E por criar dessa forma, por Deus ter criado o homem dessa forma, Deus tomou outras providências. Diz no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. Deus coloca eles lá no jardim do Éden, num lugar especial, com o propósito de cultivar e guardar aquilo ali, de viver aquilo ali. Eu creio que uma vida praticamente eterna, não é? E Deus colocou lá e Deus dá essa ordem a eles. Qual foi a ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus coloca o homem lá, Deus cria a humanidade de uma forma especial, de uma forma muito boa, como a própria palavra diz, e simplesmente pede para que ele não faça algo que comprometeria não somente o casal que estava lá, mas comprometeria toda a humanidade. E foi isso que aconteceu. E aqui começa a segunda fase da humanidade, a partir do capítulo 3 de Gênesis até o final do Velho Testamento, começa essa segunda fase da humanidade, que se chama-se a fase da queda, onde o homem desobedeceu a Deus. O homem, por sua desobediência, ele pecou, e como está escrito na palavra de Deus, lá em Romanos, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, começou aqui, nesse período de Gênesis capítulo 3, até Malaquias, o final de Malaquias, a segunda fase da humanidade, a humanidade que ficou perdida, a humanidade que ficou por si mesmo condenada à morte, e era preciso que agora acontecesse uma terceira fase da humanidade, que era a fase da restauração desse homem, ou dessa humanidade perdida em seus delitos e pecados. E essa terceira fase, ela começa exatamente com a vinda, com o nascimento, com o advento do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador de nossas almas. Então, Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido no decorrer da existência da humanidade. Jesus agora veio para restaurar, para reconduzir de volta ao homem aquele estado inicial, como imagem e semelhança de Deus, para viver uma vida agora eterna, sem pecado, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E interessante, meus irmãos, que essas coisas aconteceram e elas foram profetizadas muito tempo antes do Senhor Jesus. Por exemplo, abra comigo aí Isaías capítulo 9, por favor, para a gente ver como foi essa profecia de Isaías. Isaías capítulo 7. Um momento, por favor. Capítulo 9, aliás, Isaías capítulo 9, olha comigo a profecia de Isaías a respeito desse menino que haveria de nascer, que foi o Senhor Jesus. Olha o que Isaías disse aqui, como isso é interessante. Ele disse:
porquanto, 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Aqui ele vai dar 4 qualificações a Jesus, o que ele de fato ele seria quando ele nascesse. Os nomes são os seguintes: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui, meus amados irmãos, é que de fato quem é Jesus. A primeira coisa que ele diz aqui, que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não é simplesmente um conselheiro como nós o somos, muitas vezes aconselhamos uns aos outros, mas ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o excelente conselheiro, ele é o extraordinário conselheiro. E ele faz isso, meus irmãos, ele aconselha a nós, quando nós lemos a sua palavra, quando nós meditamos nessa palavra, quando nós estudamos essa palavra, nós ouvimos os conselhos de Jesus, nos orientando para que nós possamos viver uma vida mais amena no mundo cruel do qual nós estamos vivendo. Então, esse é o maravilhoso conselheiro, e aqui eu lhe oriento que você procure estudar, procure meditar, procure ler a Bíblia, para ouvir os conselhos desse maravilhoso conselheiro. E mais, ele não é só o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Deus que pode todas as coisas, ele é o general de guerra, ele é o Senhor dos senhores, ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Jesus, porque ele é o Deus forte, é aquele, e esse é o Deus o qual nós servimos, meus irmãos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que nós podemos nos dirigir a ele, o Deus que nós podemos clamar a ele, nas piores das situações que nós enfrentarmos no nosso dia a dia, e com certeza absoluta que ele virá ao nosso socorro, não por outra coisa, mas porque ele é o Deus forte, e porque ele pode, nada pode mudar os planos de Deus, nada, os seus planos jamais serão frustrados. Então, ele é o Deus forte, e mais, ele ainda é, além do Deus forte, ele é Pai da eternidade. Foi ele que criou a eternidade, ele é o Pai da eternidade, ele é o Senhor da vida. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque por meio disso aqui, por ele ser o Pai da eternidade, o Senhor da eternidade, é que ele vai nos dar vida eterna. Como ele mesmo disse lá em João capítulo 10, verso 10, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham vida eterna. Esse é o Senhor que nós servimos, esse é o Jesus que nós estamos aqui comemorando nesse dia, o seu nascimento, porque ele nasceu mesmo numa manjedoura, mesmo na cidade de Belém onde ele nasceu, mas ele ainda vive hoje por todos os séculos dos séculos, louvado seja o seu santo nome. E ele está aqui, ele não está só no nosso meio, ele está em nós. Como disse o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, isso é motivo de alegria, isso é motivo de comemoração, isso é motivo de graça, de gratidão a Deus, por Jesus ter nascido, por Jesus ter feito aquele sacrifício na cruz, por Jesus ter morrido, por Jesus ter sido sepultado, mas Jesus ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, e está em nós, na pessoa do Espírito Santo, e louvado seja o seu santo nome, porque Ele está aqui, Ele é o nosso Deus, e mais, Jesus também é mais, Ele diz, e Ele é o príncipe da paz. Meus irmãos, vocês pensaram nisso? Você parou para pensar nisso? Como é que nós podemos ter paz no mundo, numa situação em que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nessa situação caótica em que o mundo, a humanidade está vivendo, mas nós podemos ter paz, porque Jesus está em mim, e foi Ele mesmo quem disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz de Jesus é a paz que vem do coração de Deus para o nosso coração, e isso é maravilhoso demais para nós.
É por isso, meus irmãos, que nós enfrentamos as argúrias deste mundo. É por isso que nós não temos medo de sair de casa e vir para a igreja, mesmo correndo o risco de sermos assaltados ou alguma coisa parecida, mas nós vamos na paz do Senhor, sabendo que Ele vai conosco, que Ele vai estar do nosso lado, que Ele é o Senhor da nossa vida. Esse é o Jesus, o qual nós estamos comemorando nos dias de hoje, o seu nascimento. Outro profeta, meus irmãos, que também falou sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, foi o profeta Miqueias, que eu acho muito interessante isso aqui. Ele disse no capítulo 5 de Miqueias, no verso 2, ele disse: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Miqueias estava dizendo: de tu, Belém, vai sair aquele que será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reinará sobre o Israel de Deus, sobre a igreja triunfante do Senhor Jesus, da qual nós fazemos parte. Essa profecia, meus irmãos, se cumpre hoje, com o nascimento de Jesus, e por isso nós devemos nos alegrar nesse dia, nessa manhã em que comemoramos esse dia, sendo o nascimento de Jesus. Isso é motivo de grande alegria para o nosso coração, porque Ele veio, Ele de fato veio. Isso não é uma história comum, Ele de fato, Ele veio, Ele nasceu, Ele está vivo, e Ele virá buscar a sua igreja para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Feito, meus irmãos, essa introdução, eu queria convidar você que fosse comigo lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, para o nosso texto, o texto que nós lemos para a nossa meditação desta manhã. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, onde vai falar exatamente de como foi que essas coisas aconteceram, como foi que Jesus, Ele veio. Olha comigo, primeiro versículo 18. Assim está escrito: "Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo." Essa aqui é uma informação que Mateus nos dá. Agora, se nós formos até o livro de Lucas, e eu quero convidar você a ir comigo, lá no livro de Lucas, onde fala também do advento de Jesus, a partir do verso 26, ele diz: no sexto mês, a mesma coisa que Mateus está informando, Lucas vai informar agora com mais detalhes, como realmente aconteceu o que aconteceu com Maria. Ele diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Veja que o detalhe que Lucas nos dá é que Maria recebeu a visita de um anjo. O anjo foi até Maria e falou com ela. Houve uma conversa entre Maria e um anjo. Prossegue o texto, diz, verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Veja, havia uma escolha, havia uma profecia que Jesus haveria de nascer de uma virgem, havia uma escolha de uma virgem, e essa virgem recebeu essa visita do anjo, e ela foi favorecida, ela achou graça diante de Deus, e ela foi concebida pelo Espírito Santo, daí veio o Messias, nasceu Jesus. Mas o texto continua: ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. É óbvio, meus irmãos, que Maria poderia não, ela ficou assim um pouco conturbada, um pouco pensativa, como seriam essas coisas? Por que ela? Porque isso é natural, meus irmãos. Muitas vezes acontece coisa conosco que nós não sabemos o porquê. E quando nós menos esperamos, nós estamos inseridos em determinada situação. Por exemplo, por que é que eu estou aqui?
Porque um dia eu fui ordenado pastor e recebi o convite do pastor da igreja para estar hoje aqui. Uma coisa que não estava, vamos dizer, nos meus projetos iniciais de minha vida. As coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Deus é quem nos dirige, Deus é quem nos conduz nos caminhos da nossa vida. É Deus que toma as providências a respeito de tudo aquilo que nós vivenciamos neste mundo, enquanto aqui nós estivermos. Mas o texto ainda continua dizendo algumas coisas. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. Veja que coisa maravilhosa. Maria, uma mulher comum, uma mulher simples, uma mulher igual às demais, uma virgem, uma moça, né, recebe essa visita desse anjo, e esse anjo diz todas essas coisas para ela. Que alegria, meus irmãos, quando Deus fala conosco. Que alegria nós sentimos no coração quando Deus dirige-se a nós, mesmo por meio de um anjo. E esse anjo aqui, eu creio que era um anjo, um homem. Tipo os anjos das igrejas do Apocalipse, por exemplo. As cartas do Apocalipse foram escritas para os anjos das igrejas, que eram os pastores das igrejas. Porque ela não recebeu esse anjo em sonho. Ela recebeu esse anjo foi aonde ela estava. Então, Deus usou esse anjo, e esse anjo faz essas observações para Maria. Que alegria no coração de Maria saber todas essas coisas que iriam acontecer, que ela teria o privilégio de ser a mãe do Senhor Jesus. Se você for olhar o cântico de Maria, ela vai dizer que ela agradece a Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Isso é maravilhoso, meus irmãos, quando nós temos esse privilégio, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz do maravilhoso conselheiro, quando nós ouvimos Deus falando ao nosso coração a respeito de coisas que são importantes para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Voltemos para o texto de Mateus. Então, Mateus informa isso. Diz o verso 19. Mas José, tomando conhecimento que agora Maria estava grávida, com certeza absoluta que aquela gravidez não era dele, o que é que José toma? José vai tomar aqui uma providência interessante. Diz o texto. Mas José, seu esposo, aqui uma questão interessante, eles eram comprometidos, havia uma aliança, havia um compromisso firmado, principalmente entre as famílias de José e as famílias de Maria, e principalmente entre eles dois, de que eles seriam de fato, ou já considerados de fato, casados. Por isso que o texto de Mateus vai dizer que José já era o seu esposo, com detalhe, José, seu esposo, sendo justo, ou seja, José, ele era um homem de Deus, ele era um crente de verdade, ele era um homem temente a Deus, ele tinha qualidades especiais, ele era um homem justo diante de Deus. E por isso é que Maria foi escolhida, casada com José, porque José também era um homem justo, um homem de Deus. Sendo justo e não querendo infamar Maria, ou seja, ele não queria condenar Maria. Aqui nos mostra, meus irmãos, que ele amava de fato a Maria, ele queria viver com Maria, para ele era um prazer receber Maria como a sua esposa, como a sua mulher. Se não fosse aquele problema, aquele empecilho de ela se achasse grávida, ele queria receber, e por isso que ele não queria infamar. Por que também? Porque se ele infama Maria, se ele acusa Maria, o que aconteceria? Na tradição judaica da época, quando uma mulher traía, ou quando a mulher era pegada em adultério com outro homem, os dois seriam apedrejados. Se ele entregasse Maria para as autoridades, se ele condenasse Maria por estar grávida e não era dele, Maria poderia ser apedrejada. Então ele não queria infamar Maria. Então ele vai tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, não existe mais nada entre nós dois, acabou o problema, você vai viver sua vida, eu vou viver minha vida, e acabou, não existe mais nada.
Mas uma coisa, meus irmãos, José não sabia. Uma coisa que é muito interessante de a gente observar, porque aquele projeto daquele menino não procedia de José, não procedia de Maria, não procedia de homens, aquele projeto procedia de Deus. E quando o projeto procede de Deus, Deus age. É Deus que toma conta, é Deus que faz acontecer. Eu não sei se você já passou isso na sua vida, meus irmãos. Muitas vezes eu já passei isso. Coisas acontecem, meu Deus, mas eu não sabia que ia ser assim, porque o projeto não era meu, o projeto era de Deus para a minha vida. O projeto é de Deus para a tua vida, meu irmão, que está aí em casa, que está nos ouvindo. Ele tem projeto, Ele tem planos para cada um de nós. E muitas vezes nós não sabemos. E muitas vezes nós queremos destruir o plano de Deus. Foi o que aconteceu com José. José queria acabar com o casamento antes do casamento se consumar. Essa era a ideia de José. Essa é a nossa ideia. É assim que nós agimos. Muitas vezes nós queremos destruir aquilo que Deus não planejou para nós. Sabe por quê? Porque olha o que aconteceu aqui. José, essas coisas. Verso 20. Enquanto ele ponderava nessas coisas, enquanto ele pensava nessas coisas, e aqui eu imagino, meu irmão, que José naquele dia, Diogo, ele foi dormir com a cabeça a mil, preocupado, pensando, poxa vida, tanto que eu amo Maria, um casamento que era o meu sonho, e de repente Maria aparece desse jeito, grávida, o que eu vou fazer? E José foi dormir naquela noite, se foi de noite ou de dia, eu não sei, mas ele foi dormir com essa preocupação, a cabeça cheia, preocupada, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Aí entra a mão de Deus. Aí entra Deus no negócio, aí Deus toma conta, aí o anjo do Senhor vem, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, enquanto José estava perturbado, meu irmão, o anjo do Senhor veio até ele, o anjo do Senhor veio falar com ele, assim como um anjo foi falar com Maria, que ela ia ficar grávida de um filho, e esse filho seria obra do Espírito Santo. Agora o anjo veio confortar, consolar, animar a José. E o anjo diz o seguinte, olha o que é que ele diz. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Observe aqui algumas coisas interessantes. A primeira informação que a gente pode tirar aqui é que ele diz José, filho de Davi. Por que o anjo fala para José, filho de Davi? Porque havia uma aliança firmada de Deus com Davi, que no trono de Davi não faltaria um herdeiro. Haveria um rei, e o rei Jesus veio da tribo do Judá, da descendência de Davi, para reinar no trono de Davi por toda a eternidade. Outra coisa, segunda coisa, é que esse filho de Davi aqui, é como se Deus estivesse falando por meio do anjo para José, é que dando a José a responsabilidade de que ele deveria cuidar daquele menino, ou seja, ele seria o pai de Jesus, o homem, aqui na terra. Era ele que cuidava de Jesus, era ele que deveria cuidar, ensinar todas as coisas, era ele que devia conduzir Jesus até o momento oportuno em que Jesus iniciaria o seu ministério, e aí continuaria a sua vida. Mas ele estava dizendo isso para José, José não tem mais receber, filho de Davi, e ele vai continuando. Deixa eu encontrar aqui. Não tem mais receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não tem mais José de receber Maria. Não tem mais. Meus queridos irmãos, esse não temos aqui, e aí é uma coisa da minha cabeça, eu analiso de uma forma assim, por exemplo, ninguém iria infamar José, dizer assim, José, tu casou com uma mulher grávida. Deus mesmo apagaria das pessoas essa ideia. José ia receber, de fato, a sua mulher. Tanto é, meus irmãos, que posterior ao nascimento de Jesus, eles viveram uma vida conjugal normal, de marido e mulher. Os irmãos sabem dessa história. Mas ele diz, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é
do Espírito Santo. É obra de Deus. É Deus que está agindo, é Deus que está enviando, é aquilo que aconteceu, e João registrou no capítulo 3, verso 16, quando ele disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, a humanidade que estava perdida, que estava caída, Deus amou de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que estava acontecendo com Maria e com José era obra de Deus na vida daquele casal, para o benefício de uma humanidade caída, de um povo perdido, de um povo que caminhava a passos largos para o inferno, mas Jesus veio para redimir, para salvar, para restaurar, para trazer de volta esse homem perdido para os braços do Pai. Como o próprio Jesus disse, João 14:6, não é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o Jesus. Então José não tem mais receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o anjo continua dando as instruções para José, em sonho. Verso 21 diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui, meus irmãos, havia uma determinação, havia um objetivo da vida de Jesus. Qual era esse objetivo? Salvar o seu povo, o povo escolhido de Deus, aquele que Paulo registrou na sua carta aos Efésios, capítulo 1, pelo menos verso 4 e verso 5, quando diz assim, nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, conforme em Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. É esse o povo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele veio para salvar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que foram determinados por Deus para serem salvos, para receber a herança, para ser co-herdeiros de Jesus no reino dos céus. Então, José não temas em receber Maria, porque ela dará um filho, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas por que essas coisas aconteceram? Por causa daquela profecia lá de Isaías que nós vimos há pouco tempo. Porque o verso seguinte nos informa o seguinte, ele diz, ora, tudo isto, ou seja, toda essa conversa, tanto a com Maria, como a com Jesus, com José, aliás, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. E aqui é o profeta Isaías, isso aqui está no verso 14, no capítulo 7, verso 14, que é o seguinte, ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. Deus está com você, meu irmão. Creia nisso. Deus está com você todos os momentos de sua vida, cuidando de você. E você pode dizer, não, mas às vezes eu passo situações difíceis. Sim, pode acontecer isso com a permissão de Deus, mas mesmo nenhum momento desse Deus vai lhe abandonar, porque Ele está conosco. Ele é o nosso Deus, o Deus dos céus e da terra. No verso 24 ele diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O que é que eu vejo aqui? A obediência. Lembra-se que José foi dormir perturbado, José, não querendo infamar, resolveu deixar Maria secretamente, acabar com o casamento, o anjo entra na história, muda a situação, José agora, em obediência a Deus, ao ouvir a voz do anjo, o que é que ele faz? Ele recebe Maria, a sua mulher.
Aqui, meus irmãos, há uma determinação específica. Maria foi criada, Maria nasceu, Maria viveu para ser a mulher de José. É um presente de Deus para José. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, homem casado, que a sua mulher, a sua esposa, ela é um presente de Deus para você. Cuide bem dela. Mesmo tendo os problemas que nós temos, porque todo casal, Gutenberg, tem problemas. Mas eu sei que eu tenho problemas com a minha mulher, mas eu sei que a minha mulher é um presente de Deus para mim. Ela foi criada, veio ao mundo por permissão de Deus para ser a minha mulher, assim como Maria veio para ser a mulher de José. Louvado seja Deus por isso. Então, ele recebeu Maria, né? Recebeu Maria como sua mulher. Mas um fato aconteceu, verso 25. Contudo, foi o que aconteceu aqui? Olha aí no texto. Contudo, não a conheceu enquanto, estão vendo aí? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Essa informação aqui, meus irmãos, que muita gente diz ainda que não, Maria é virgem, Maria foi assunto ao céu, Maria não teve filho, etc., é errada. Porque a Bíblia está nos ensinando aqui que ele não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Ou seja, depois do nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida conjugal normal, comum. Tanto é que a Bíblia nos informa que eles tiveram 4 filhos. Tiago, que é o mais velho, que é o mesmo que escreveu a sua carta, que faz parte do cânon da igreja, da Bíblia, está aqui escrito. Tiago, José, Simão e Judas. 4 filhos eles tiveram. E a Bíblia nos informa que eles tiveram mais algumas filhas. Ou seja, eles viveram uma vida comum de uma família abençoada por Deus. Uma família abençoada por Deus. Uma família que foi constituída por Deus. Uma família que deve ser um exemplo para as nossas famílias dos dias de hoje. Uma família temente a Deus. Então, essa foi a história do nascimento de José. Essa foi a forma como de Jesus, aliás. Essa foi a forma como Jesus veio ao mundo. Como Jesus veio com esse propósito de salvar o seu povo dos pecados dele. Que Jesus veio com o propósito de ir à cruz, de ser traído, ser condenado, ser morto, ser sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, assunto aos céus, e está sentado à destra de Deus Pai. E um dia Jesus voltará para buscar essa humanidade que Ele mesmo redimiu, que Ele mesmo comprou com o seu sangue, que Ele pagou a nossa dívida que nós não podíamos pagar. Ele voltará para buscar a sua igreja, e louvado seja Deus, bem-aventurado seja Deus, por aqueles que fazem parte da igreja triunfante do Senhor Jesus, a igreja que subirá com Ele, e um dia descerá, como diz Apocalipse 20, capítulo 21, descerá para reinar pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Jesus, o qual nós estamos comemorando o seu nascimento no dia de hoje. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe essa igreja, que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa prosseguir sempre com essa alegria no seu coração, sabendo que Jesus um dia nasceu para dar a sua vida por mim. Para a glória de Deus, Deus abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, meu irmão,